Esse novo ano segue praticamente inalterado para a Xiaomi, lançando o celular sem parar e agora investindo em modelos preparados para conexão 5G. A linha Note 9 é famosa da Redmi, já são 6 variantes no mercado. Em parceria com o pessoal do HD Blog, nós trazemos para vocês as primeiras impressões do Redmi Note 9T, que traz todas as modas de 2020 pra gente, como 5G, furo na tela e o intrigante chip Dimensity 800U da MediaTek. Vamos conferir. O Note 9T não passa muito longe do Redmi Note 9. Ele tem as mesmas dimensões, peso e mesmo tamanho de tela IPS de 6,53 polegadas. A diferença é que este mais novo possui taxa de atualização de 90 Hz, mais fluido para jogos. O Redmi Note 9 Pro 5G, ele herda o módulo de câmeras redondo e grande um pouco protuberante na traseira, mas o modelo Pro 5G tem uma tela de 120 Hz com um notch em furo no centro, enquanto que o Redmi Note 9T tem o furo no canto igual ao do Note 9. Essa câmera tem um halo grande ao redor, característico de telas mais em conta, e as bordas são grandes ao redor da tela. O leitor de impressões digitais é posicionado lateralmente, clicável e integrado ao botão liga e desliga. É confiável, preciso e mais rápido do que aqueles que têm modelos posicionados abaixo da tela. A traseira, que é toda em plástico, muda de um Redmi para outro. Tem um efeito holográfico, mas é brilhante e capta muitas marcas de dedo. Possui repelência à água e Gorilla Glass 5 na tela Full HD. É uma variante com uma alma diferente, provavelmente a melhor entre muitas, sendo também tecnologicamente a mais atualizada. Ainda sem nenhum modelo oficial por aqui, o chipset MediaTek Dimensity 800U que integra o Note 9T é curioso e substitui o Helio G85 dos anteriores. Junto a ele, 4 GB de RAM e armazenamento de 64 ou 128 GB. O Realme 7 5G também tem esse chip, mas ele ainda não chegou ao Brasil. É interessante nós vermos que as apostas no Dimensity 800U são justamente de duas empresas que estão atualmente em destaque por estarem entre as poucas capazes de garantir certas soluções a um custo baixo, abaixo de outras marcas mais conhecidas, pelo menos lá fora. É um chip que até o momento agradou e, por ter processo de produção mais eficaz de 7 nanômetros, consegue também diminuir o consumo ao mesmo tempo em que tem mais capacidade de processamento. No Note 9T, ele teve boa velocidade na execução das tarefas, seja navegação como em jogos e aplicativos. Vamos esperar nossos testes padronizados para ver como eles se saem em números. Até agora parece uma boa otimização de software, embora ainda tenham alguns detalhes da MIUI 12 que a Xiaomi vai ter que consertar para que a experiência final seja realmente abrangente. Jogos são fluidos, tanto pela tela de 90 Hz como na possibilidade de poder jogar em qualidade máxima até mesmo títulos mais exigentes. A qualidade de som não é muito alta, mas ainda é adequada, e é ótimo que o combo conexão P2 mais som estéreo esteja pegando embalo ainda mais nas faixas mais básicas. Nas conexões, seu destaque é obviamente a conexão 5G, além de ser Dual SIM e ter um slot dedicado para microSD. Além disso, ele conta com NFC, Bluetooth e Wi-Fi 5. Dá para perceber que baterias de grande capacidade são agora um padrão para a maioria dos smartphones. Os fabricantes estão mais cientes da importância da autonomia e do carregamento rápido para os usuários. E aqui no Redmi Note 9T, a bateria chega com decentes 5.000 mAh, permitindo, em testes básicos preliminares, aproximadamente 48 horas de uso sem muita exigência. O carregador, entretanto, é de 18 watts na caixa, o que deve levar aí algumas 2 horas na tomada para chegar aos 100%. O seu rival de chip, Realme 7 5G, por exemplo, tem um carregador de 30 watts, o Dart Charge. No centro do conjunto fotográfico está o bastante utilizado sensor de 48 megapixels com abertura 1.8. Como é possível, aparenta fazer bem o seu trabalho em todas as condições, mas consegue dar o seu melhor durante o dia e em condições de pouca luz pode até ser melhor você capturar sem o modo noturno, no natural, porque esse modo ele reduz a qualidade demais e o rendimento. O restante da configuração conta com 2 câmeras acessórias de 2 megapixels, uma para função macro e outra de profundidade de campo que ajuda no desfoque. Tem pouco a dizer sobre ambas, a macro é muito simples, sem foco automático e faz capturas básicas. A câmera frontal tem 13 megapixels com abertura 2.25 e tropeça com luzes fortes no cenário e também em condições de pouca luz. Para vídeos, grava em 4K 30 fps com uma estabilização suficiente e autofoco rápido, sendo até melhor que os seus parentes nisso. Ainda assim, não vai ser um destaque em detalhes. Embora ainda não esteja disponível de forma oficial no Brasil e não tenha sido lançado por aqui pela Xiaomi na parceria com a DL, o Note 9T já está à venda em alguns outros países por preços que começam em 229 euros, que é de R$ 1.455 aí aproximadamente, para a versão de 64 GB e 269 euros, aproximadamente uns R$ 1.710 para a versão de 128 GB. Para os brasileiros é um valor bem em conta, ainda mais se tratando de um aparelho 5G, mas entre os seus concorrentes internacionais o preço poderia ser melhor. Por enquanto,
enquanto, podemos concluir que esse é um celular com potencial, ainda mais pelo seu preço junto à conexão 5G. O chip da MediaTek ainda precisa passar por testes, mas aparentemente ele consegue entregar um processamento de ótimo custo-benefício. A Xiaomi festejou em novembro mais de 140 milhões de Redmi Notes vendidos de 2014 até hoje. E claro, a última geração tem contribuído de forma importante com o campeão de bilheteria 9 Pro. Além dos resultados objetivos, a família Redmi Note 9 centrou as necessidades dos usuários e propôs um bom mix de elementos, jogando com pequenas diferenças que levaram muitos às compras. E você, acha importante já que um smartphone tenha, já hoje, 5G? Queremos saber suas opiniões aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima!